Todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, abram suas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 28, vamos ler do versículo 1 ao 6, e diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Porque tinha dito: vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Amém? Por isso, tomar assento. Eu quero ficar somente com um pedacinho da parte B do versículo 6. Já ressuscitou. Glória a Glória a Deus. Sabemos, irmãos, que o nosso Senhor Jesus pagou um alto preço pela nossa salvação. Ele se entregou à morte, mas ao terceiro dia ele disse que iria voltar, e ele assim o fez. Glória a Deus. E eu creio que não é novidade para ninguém o que é ressuscitar. Ressuscitar, devo dizer, irmãos, que é algo totalmente diferente do reencarnar. O reencarnar é uma doutrina maligna, uma doutrina antibíblica. Amém? Amém. Ressuscitar, como os irmãos sabem, é o reviver, é o voltar à vida, é o receber a vida de novo. Vemos no original a palavra egeiro do hebraico, ou ressurrete do latim, ou anastasis do grego. O ressuscitar, irmãos, ele tem alguns significados que eu gostaria de compartilhar com a igreja nesta noite. O primeiro deles é o despertar. E é o despertar, irmãos, não é somente no sentido de despertar de um sono ou de um repouso. É o despertar de um sono que ninguém desperta, irmãos. Acordar de um sono, a não ser que somente Deus assim o fizesse. É um despertar de Deus. Ressurreição também, irmãos, é o levantar. Mas não é o levantar simplesmente daquele que estava sentado e se colocou de pé, ou daquele que estava deitado ou caído e foi colocado de pé. Mas é o levantar, irmão, de um estado que ninguém o levantaria. Para os saduceus, irmãos, era impossível do Senhor Jesus se levantar. Haja vista que eles não criam na ressurreição. Mas Jesus disse em vida ainda: olha, eu tenho o poder de dar a minha vida, e tenho o poder de tomá-la de volta. Eu tenho o poder de dormir na morte, mas o Pai me levantará. Aleluia. De modo, irmãos, que eu creio que alguns aqui têm entes queridos que já se partiram, e se esse se partiu no Senhor, o Senhor já o levantou. Glória a Deus. De modo que os que estão em Jesus não devem temer a morte. Amém, irmãos? E sim cremos no Senhor, que sempre, seja nessa vida ou na vindoura, sempre o Senhor nos levantará. Amém. Um outro significado, irmãos, é o tomar pela mão e pôr de pé. Como eu estou dizendo, irmãos, não é qualquer mão, é a mão de Deus. Aleluia.
É a mão de Deus levantar e colocar de pé. E trazendo para nós, irmãos, quantas vezes a gente esteve em situações que a gente não tinha nem força para ficar de pé. Quanto mais para caminhar, né? Quantas setas malignas que o inimigo joga em nós, que nos machuca, que nos deixa triste, que nos deixa desanimado. Mas glória a Deus, irmãos, que sempre tem a mão do Senhor para nos erguer. Sempre tem a mão do Senhor para nos colocar de pé, aleluia. E Ele vem depois com a sua palavra, irmãos, que é remédio para os nossos ossos, que é remédio para a nossa alma. Glória a Deus. Certa feita, irmãos, os discípulos ali, as mulheres, primeiramente, foram ali buscar ao corpo de Jesus. Vamos fazer a última homenagem a Ele. Jesus já havia sido crucificado. Vamos lá pegar o corpo dele, vamos perfumar o corpo dele, vamos fazer a última homenagem para o nosso Senhor. E elas foram, mas elas estavam preocupadas, porque tinha uma pedra grande. Vamos lá, mas como é que a gente vai tirar a pedra? Não sei como é que a gente vai tirar, mas vamos lá. E elas foram, irmãos. E quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. E ali, irmãos, a definição mais linda que eu acho se encontra em Lucas. Quando elas chegaram e viram a pedra removida, elas ficaram espantadas. E o anjo disse para ela: mas por que vocês estão buscando o vivente dentre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Já ressuscitou. Ele está vivo. Deus estendeu a mão e levantou o nosso Senhor Jesus. Deus Pai levantou o nosso Senhor Jesus. Aleluia. O ressurreição também quer dizer fazer subir. Quer dizer elevar. Quer dizer galgar alturas. Sabemos que o nosso Senhor Jesus, depois que Ele ressuscitou, Ele ficou por 40 dias na terra, irmãos. 40 dias. Ele conversou com os discípulos. Ele estava com o corpo glorificado. Ele podia comer, mas não tinha mais sangue. O sangue foi derramado na cruz. Era um corpo, irmãos, da glória do Senhor. Não dá para explicar. E um dia ele conversando com os discípulos. E ele conversando, ele não tinha sido elevado ainda. Ele dando as últimas orientações, está lá em Atos capítulo 1, creio no verso 11, ele conversando. De repente Jesus começou a subir. Subiu, os discípulos ficaram espantados, ele subindo, não subiu 1 metro, ele não subiu 2 metros, ele subiu até que as nuvens o esconderam. E os anjos disseram: olha, esse mesmo que vocês estão vendo subir, que hoje é o assunto dos céus, ele vai voltar. É Deus quem nos coloca nas alturas. Irmãos, o ressuscitar também é o fazer de novo. Não quer dizer pegar o que era velho e dar uma ajeitada, como numa casa. Você pega a casa velha, você tapa os buracos, você pinta ali. Não é isso, irmãos. O renovar quer dizer fazer aquilo que não existia. E é o que Jesus faz conosco, né, irmãos? O Novo Testamento, uma nova aliança, um novo pacto. E como eu já disse dele, irmãos, ele estava no seu corpo físico ainda, quando ele estava na terra, depois de ressurreto, mas um corpo, irmãos, renovado pela glória, irmãos. Corpo da glória. Glória a Deus. O outro significado, irmãos, é um devolver. Fazer voltar de um lugar de onde ninguém volta. E ele voltou, irmãos. Ele voltou da morte. Ele voltou da sepultura. Certa feita, Maria Madalena, irmãos, lá em João capítulo 20, ela, irmãos, aquela mulher, ela tinha uma vida tão dura, irmãos. A palavra diz que ela tinha 7 espíritos malignos que a atormentavam. Ela sofria de dia, ela sofria de noite. Mas um dia ela se encontrou com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus libertou ela daqueles demônios. Aí ela dormia, irmãos. Ela tinha alegria. E essa mulher, irmãos, quando ela encontrou o Senhor Jesus, Jesus estava lá na casa de Simão. Jesus na casa de Simão, o leproso. Jesus chegou em Simão, todo cheio de pose, querendo que era um homem de posição, querendo testar na verdade Jesus. Vamos ver se ele é tudo isso mesmo. E Jesus, quando chegou, entrou na casa de Simão, era costume lavar os pés do convidado. Simão nem lavou, medindo Jesus,
olhando Jesus de igual para igual com ele. E ali quando a Maria viu Jesus, eu não vou perder tempo. Ela se jogou aos pés do Senhor Jesus. Começou a jogar um unguento precioso nos pés do Senhor Jesus. O pezinho do Senhor Jesus estava cheio de poeira. Ela jogou um unguento. Ela viu, nossa, eu não pusei tudo o pé do Senhor. Ela chorou. E ali não tinha toalha, ela enxugou com os próprios cabelos os pés do Senhor Jesus. E irmãos, os homens só viram o quê? Olha o desperdício que essa mulher fez. Jogar um unguento no pé do Senhor. Podia vender e dar aos pobres. Jesus disse: os pobres vocês vão ter para sempre, mas a mim por pouco tempo vocês vão ter. E mulher, perdoados são os teus pecados. E onde for pregar desta palavra, o teu nome será lembrado. Tu será lembrado. Aquela mulher ficou tão alegre, irmãos. Daquele dia para frente ela só andava pertinho do Senhor Jesus. E lá em João capítulo 20, irmãos, o Senhor Jesus já estava sepultado. E ela foi ali prestar suas homenagens ao Senhor. E ela chegou, o corpo não estava lá, estavam os dois anjos. Ela conversou com o anjo, ela ficou tão atormentada, irmãos, no sentido de, eu quero tanto agradar a Deus, que para mim pouco importa se ele está vivo ou se ele está morto. A cabeça dela era essa, ela nem lembrou da ressurreição. Eu quero demonstrar minha gratidão ao Senhor Jesus, ele estando vivo, ele estando morto. Eu quero ali derramar o perfume de novo nele. Eu quero lembrar como é bom estar pertinho dele. E ali, meus irmãos, glória a Deus, ela conversou até com o anjo. O anjo: o que você tem, mulher? Ah, eu não sei. Onde vocês colocaram o meu Senhor? Fala para mim. Onde ele estiver, eu pego ele de volta e eu coloco ele onde ele tem que estar. E os anjos, um olhou para cá do outro, ficou quieto. De repente veio o Senhor Jesus. E ela nem o reconheceu. E ele falou: o que você tem, mulher? E ela disse: me diz, onde colocastes o meu Senhor? Me diz que eu vou lá e pego ele. E ele disse assim, ó: Maria. E ela se lembrou: só tem um que me chama desse jeito. És tu, Rabone? És tu, mestre? Sou eu, Maria. Sou eu, Maria. Eu vivo. Jesus está vivo, igreja. Ele não morreu, ele está vivo. Está vivo hoje. Ele está vivo por toda a eternidade. Maria, não vai ser a última vez não que eu vou estar contigo, Maria. Eu vou estar contigo para sempre. Mas não me detenha, avisa os teus irmãos que eu estou de pé. E manda eles ir lá para Galileia, que é lá que eu quero encontrar com eles. Glória a Deus, irmãos. Ele voltou da morte. Até então a morte não tinha encontrado inimigo à sua altura, irmãos. Mas se encontrou com o nosso Senhor Jesus. E ele tomou a chave da morte. De modo que a morte não pode chegar na minha vida. Ela não pode chegar na sua vida. Antes, ela tem que chegar diante do dono da chave. Você deixa eu chegar nele? Não, não é o tempo dele. Não é o tempo dela. Muitas vezes o diabo tenta dizer que o tempo está com ele. Mas, irmãos, o tempo está na mão do dono da chave. E o dono da chave é o Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus nos levanta, como eu já disse. Ele nos toma pela mão, nos tira, irmão, de situação difícil, situação ruim. Ele nos tira de situação complicada. Esses dias eu estava meditando, irmãos, quanta situação que eu passei maior que eu, irmão. E eu digo, não digo isso para me vangloriar, eu digo isso para que os irmãos olhem e vejam que foi Deus que fez. Eu passar por aquilo e vencer e chegar do outro lado, irmão. Eu creio que com os irmãos não é diferente, né? Tem tanta luta que a gente pensa, essa luta é muito grande, Deus. Não dá para mim. E Deus diz, não é para você, essa luta é para mim. Essa luta é para você clamar e esperar que eu vou e eu socorro. Teve o dia que Jesus estava andando sobre o mar, irmãos. É Jesus, irmãos. Irmãos, nosso Deus é Deus de maravilha. É Deus de coisa grande, de coisa inefável que não dá nem para nós falar, irmãos. Irmãos, tem momentos que eu estudo a Bíblia. Quando eu comecei, eu pensei, Deus, vai chegar um tempo que eu vou estar mais ou menos. Sabia que eu não ia estar bom, vou estar mais ou menos, né? Vou poder falar umas coisas melhor para os irmãos.
Mas, irmãos, quanto mais a gente estuda a palavra, mais a gente vê que a gente tem coisa ainda mais para aprender, irmãos. Porque o nosso Deus, ele é uma fonte inesgotável. Sempre ele tem coisa nova, irmão. Sempre ele tem algo bom para nós. É por isso que nós sempre estamos aqui para honrar e glorificar o seu nome. Até então, os discípulos tinham visto que eu já vi ele ressuscitar morto. Eu já vi ele dar vista ao cego. Eu já vi ele curar leproso. Mas agora, mexer com a natureza eu nunca vi. Nunca. E chegou o dia que Jesus deu ordem pro vento. Vento, cara, de Marte aquieta. E o vento ficou sem dar um pio. O mar também não balançou nem um segundo. Mas teve um dia que ele decidiu andar por cima do mar. Vai vocês com o barco. Onde o senhor vai? Senhor, vou ficar mais um pouquinho aqui. Mas como é que o senhor vai chegar até nós sem barco? Eu dou meu jeito, eu sou Jesus. Amém. E eles foram na frente, irmãos. E logo que vem Jesus, como, irmão? O outro barco não. Aquele dia ele quis andar sobre as águas. E ele andando sobre as águas, os discípulos, quando viram aquilo, é um fantasma. Só o fantasma para andar sobre as águas. Jesus, fica calmo, sou eu. E Pedro falou: se é o Senhor que eu vou até ti. Então vem, Pedro. E o Pedro foi, irmãos. Ele até deu alguns passos. Mas naquele dia Jesus não deu ordem para o vento ficar quietinho. Jesus deixou o vento fazer do jeito dele. E o Pedro olhou para o vento, o Pedro olhou para o mar, o Pedro afundou, irmãos. O que o afundar, irmãos, é estar, ou melhor, é descer numa situação mais funda do que a que você já está. Pedro afundou, mas ele gritou. E quando ele gritou, irmãos, o Senhor estendeu a sua mão e o levantou. E o levantou e colocou no colo. Não, você vai andar agora comigo, de mão dada. Irmãos, tem coisa que sozinho a gente não consegue, mas de mão dada com o Senhor Jesus a gente consegue. Vai andar comigo de mão dada até o barco. E de mão dada com Jesus, irmãos, é muito mais fácil. E aquela situação, irmãos, aquele mar que ele não conseguia andar, Jesus o fez andar. E assim é conosco, irmãos. Aquela situação que sozinho a gente não ia conseguir, mas de mão dada com o Senhor Jesus, a gente vai e a gente consegue. Diga para o seu irmão, vai dar certo, irmãos. Se você está de mão dada com o Senhor Jesus, vai ficar bom para o seu lado. Vai dar tudo certo. Irmãos, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da vide minta, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, irmãos, pode dar tudo errado, irmãos, ainda assim, louve ao Senhor. Deus muda a estação. Deus muda a situação, irmãos. Lembra quando eu preguei da tribo de Judá, irmãos? A tribo de Judá tinha uma bênção grande na vida. Que bênção que a tribo de Judá tinha, irmãos? Antes do povo ir na peleja, se não me falha a memória, eram 3 horas antes. A tribo de Judá, ela ia na frente louvando. E ela louvava na frente antes da guerra, irmãos. E eles louvavam e Deus mudava a situação, irmãos. O inimigo estava confiante. E quando eles começaram a ouvir os tambor, o louvor da tribo de Judá, o inimigo ficava com medo. Então, que barulho é esse? Irmãos, o vento que era contrário ficava a favor. O Judá louvava e Deus mudava a situação. O ambiente que era para ser de maldição se transformava num ambiente de bênção e o povo alcançava a glória. Na minha vida, irmão, na sua vida é melhor ainda. Antes de você ir na peleja, já está o leão de Judá na frente, mudando a situação. Aquilo que ia ser vergonha para você, Deus transforma em honra. Aquela situação que você ia ficar lá embaixo, Deus te coloca lá em cima. Deus muda, irmãos. Nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará a tua vida. Deus vai te colocar num novo nível. Deus vai te colocar num patamar novo. O diabo não quer, irmãos, mas ele querendo ou não, o nosso negócio é com Jesus. É com Jesus, irmãos. Ele nos dá vida, Ele nos levanta, Ele nos toma pela mão, Ele nos acorda. A gente é uns dorminhocos. Diga misericórdia, irmão. Dorminhoco. Dorminhoco ele é desanimado, irmão. Tem gente que é dorminhoco porque é desanimado.
Ele tem medo da circunstância, ele vai dormir, para não ver a vida, irmãos. Irmãos, nós devemos olhar para a vida, antes olhando primeiramente para o Senhor Jesus. Primeiro eu olho para Jesus, depois eu olho para a vida. Senhor Jesus, me ajuda nessa luta. Senhor Jesus, me ajuda nessa circunstância. Me ajuda, que eu não sei nem como orar. Mas ainda que nós não sabemos como orar, tem o Espírito Santo que intercede por nós. Irmãos, o nosso Senhor Jesus nos ressuscita. E hoje é um dia, irmãos, de ressuscitar, de vida nova, de renovo, de lembrar da aliança com o Senhor Jesus. A gente não é ovelha desgarrada, a gente é ovelha do Senhor Jesus. Nós temos a marca do Senhor Jesus. O diabo sabe disso. Às vezes ele finge que não está, mas está vendo. Ele sabe onde ele pode tocar. Ele sabe que ele não pode tocar em você, porque você é do Senhor, tem a marca do Senhor, tem o selo do Espírito Santo. É por isso que ele tenta te convencer do contrário. Ele fala de longe. Ah, você não está isso, você não está aquilo. Ele tenta jogar a conversa dele, irmão. Mas, irmão, não vamos ouvir o diabo, não vamos ouvir a voz, é do Espírito Santo. Vamos ouvir o que Deus tem para falar. Tem gente dando ouvido para o diabo, diga misericórdia. Diabo, a gente não tem que ouvir, não dá conversa com ele, não, irmãos. Mas vamos ouvir o que? É a palavra do Senhor, é a voz do nosso Jesus, que faz o nosso coração queimar, irmãos, que traz esperança para mim e para a sua vida, irmão, que nos alegra, irmãos. A gente vem aqui no domingo e nos enchemos o quê? Da presença do Espírito Santo. O diabo vem para roubar, vem para matar e vem para destruir, mas Jesus veio antes para nos dar vida e vida em abundância. Então seja cheio de vida nessa noite. Se alimente do Espírito Santo, se encha do Espírito Santo e deixa Deus pelejar, amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.